praise this morning. What a great morning of worship and praise of the King. For these children, I caught Carly doodling earlier. And this is what she doodled. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, I love you, Jesus. Carly, she's embarrassed. Come on, girl. What a beautiful picture of the church. That our children could grow up in the knowledge of the King. Praise the Lord that He's opened our eyes. So I want to pray for these kids and we'll send them upstairs. Father God, I pray for these children, Lord, that we would not hinder them. Father, that we would give them every opportunity to see you. Lord, to see your truth, to see your cross. Father, to see the resurrection. Lord God, these children are growing up in the knowledge. Lord, I pray for that time, that day they would own their own faith. Father, I pray for that day they would turn and trust in you fully on their own. For now, Lord, we send them up in the joy of the kingdom to learn more about your Son. We pray for them in Jesus' name. Amen. Go and make disciples. Go and make disciples, kids. I love you, Jesus. Jesus, Jesus, I love you, Jesus. What a wonderful picture. So, Pastor Joe is going to translate for me. Have a seat. Podem sentar-se, o pastor Josias vai traduzir. We're going to be in Matthew, chapter 9. E a gente vai estar hoje falando de Mateus, capítulo 9. Matthew chapter 9, if you want to read along a little bit later. Se você quiser acompanhar. So I'm driving to Panera Friday morning. I have a picture here. E aí eu estou a caminho do Panera na sexta de manhã, tem até uma foto aqui. So I pull over to get gas. Aí eu paro para pegar gasolina. I walk inside to buy a donut, of course. Entro lá no Panera para comprar lá um doce, é claro. And the lady at the counter asks me, "Where are you from?" E a menina lá no caixa me pergunta, de onde você veio? I don't know why she asked. Nem sei por que ela perguntou. Could have been I had shorts on in 17-degree weather. Talvez porque tivesse frio eu estava de bermuda, né? So I get back in the car, I drive up to Panera, Aí eu voltei pro carro, fui pro Panera. and the lady at the register asked me the same A question. mulher fez a mesma pergunta, de onde você veio? Exact same question. Where are you from? Exatamente a mesma pergunta. Where are you from? De onde você veio? Funny how God uses people to speak to you. É interessante como Deus usa as pessoas para falar ao seu coração. He forces us to ask ourselves the questions that God has for us. Ele nos força a fazer as perguntas, essas pessoas nos forçam a fazer as perguntas que Deus tem para nós. Where are you from? De onde você vem? Connie and I and the kids, we come from Tampa. Connie, eu e os filhos, nossa cidade natal é Tampa, na Flórida. So I answered Tampa. Então eu respondi, eu vim de Tampa. Didn't think much about it. E nem pensei muito a respeito disso. But you can tell a lot about somebody when you know where they come from. Mas dá para reparar muita coisa, né? De onde as pessoas vêm, só de olhar para elas. And that's the question I have for you today. E essa é a pergunta que eu tenho para a nossa reflexão hoje. Marcos, where are you from? Marcos, de onde você vem? That's the question Matthew is going to answer for us about Jesus. E essa é a pergunta que Mateus, em seu livro, em sua carta, vai responder a nós sobre Jesus. And show us our part in His E story. mostrar qual é a nossa parte na história dele. He who left heaven for a stable Aquele que trocou a sua glória nos céus e nasceu numa manjedoura, num estábulo. and a sinner's cross. E morreu numa cruz sangrenta. Why? Por quê? Okay. To pay for our sins. Para pagar pelos To nossos rescue pecados us. e nos resgatar. And I'll tell you, the harder we look at the cross, Eu digo, quanto mais a gente olhar para a cruz, the clearer our story becomes. mais clara fica a nossa história. The more that we look at the resurrection Quanto mais a gente olhar para a ressurreição de Jesus and see that our King is alive, e a gente entender que o nosso rei está vivo, sim, the clearer we see this picture that we are the church. é mais claro entender e enxergar que nós somos a igreja. We come from Calvary. Nós viemos ali do Calvário. Our King reigns. O nosso rei, ele está vivo e reina.
His kingdom has come. O seu reino já veio, já chegou, está aqui. Praise the Lord. Louvado seja o Senhor. So we began our series last week Semana passada começamos falando with the Great Commission. sobre a grande comissão. And next week we'll be in chapter 10 E semana que vem a gente vai As estar Jesus- falando no capítulo 10 de Mateus, as Jesus sends out the 12 disciples. quando Jesus envia os seus 12 discípulos. So it's my privilege this week Então o meu privilégio essa semana to give you just a brief summary é de dar um resumo rápido of chapters 1 through 9. dos capítulos de 1 a 9. 1 through 9. De 1 a 9. It is my privilege. É um privilégio. So I want to look at chapter 9 Então, first. olhando primeiramente para o capítulo 9. I hope you'll read along with me. Espero que você leia comigo. We have in English and in Portuguese on the slides. Tem ali em inglês e português nos slides. Verse 35, Jesus went through all the towns and villages, teaching in their synagogues, proclaiming the good news of the kingdom and healing every disease and sickness. And when he saw the crowds, he had compassion on them, because they were harassed and helpless like a sheep, or like sheep without a shepherd. Then he said to his disciples, "The harvest is plentiful, but the workers are few. Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into his harvest field." Mateus 9:35 diz: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino, curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. So let's bow our heads. Vamos orar. Father, we pray for your Spirit to come. Pai, pedimos que o teu Espírito venha. Show us, Lord, Mostra-nos, Senhor, how we can turn como nós and step into the kingdom of God. podemos fazer parte do reino de Deus. Lord God, I pray from the text in Matthew this morning Pai, eu oro um texto em Mateus essa manhã, that, like Jesus, que assim como Jesus, we would look out on the harvest field a gente veja, olhe para a colheita and pray, Lord, that you would send us e ore: Senhor, envia-nos a nós to do your work para fazer a sua obra and your will e a sua vontade, because you saved us. porque o Senhor nos salvou. Father, you were kind to rescue us. Pai, o Senhor nos resgatou com a sua bondade. Let us go and tell. Então que a gente saia por aí espalhando a boa nova, Go and tell on the mountain espalhar por todos os recantos that Jesus Christ is born. que Jesus Cristo nasceu. Pray in Jesus' name. Em nome de Jesus oramos. Amen. Amém. So we'll start in chapter 1, but first I just want to say thank you to Pastor Joe, Pastor Roberto for allowing me to bring the Word of God Quero today. agradecer ao pastor Josias, ao pastor Roberto, por permitir que eu traga a mensagem essa manhã. And yeah, the space is looking great, huh? E o espaço está bem bonito, né? Está bem legal. I hope this morning we're praying for the empty seats. Eu espero que nessa manhã a gente esteja orando para encher aí os assentos que estão vazios. Praying for more chairs. Carlos, Orar por where are we mais going to get them? cadeiras. Onde é que a gente vai comprar, Carlos? 2 weeks, Em 2 semanas, hopefully. if the church participates. This is a church on the move. E essa é uma igreja que está em These ação. people can rally. Essa galera aqui sabe agitar. In 1 week, we've seen the Lord do Em uma this. semana a gente viu essa transformação aqui. So I give praise. Eu louvo a Deus por isso. So we're looking in chapter 1. Então, no capítulo 1 de Mateus, And actually, let's talk about chapter 9 real quick, though, and look at what Jesus is doing. aliás, vamos falar rapidamente sobre o capítulo 9, ver o que Jesus está fazendo. Teaching, Ensinando, proclaiming the good news of the kingdom, proclamando as boas novas do reino and healing. e curando, Looking out upon the lost sheep. olhando e vendo as ovelhas perdidas. So what we should do is stay focused on what Jesus did. Então, a gente precisa manter o foco naquilo que Jesus estava fazendo. Let's do what he did. Vamos fazer o que Jesus fazia. See, let's go back to chapter 1. E agora, voltando para o capítulo 1. We're going to look at 3 things today. A gente vai ver 3 coisas hoje. I got it on a slide. Tem um slide ali. Matthew is showing us Jesus is the king who brings kingdom proclamation.
Mateus nos revela que Jesus é o rei que traz a proclamação do reino. Jesus is the king who teaches kingdom practices. Jesus é o rei que ensina as práticas do reino. And he's the king who brings kingdom power. E ele é o rei que traz poder do reino. And Matthew is writing to the Jews in chapter 1. No capítulo 1, Mateus está escrevendo para os judeus. And he's out to show the Jews that Jesus is the Messiah, Ele está ali para provar, mostrar para os judeus, Jesus é o Messias, the king. And he starts his gospel o rei escolhido. Ele começa o seu evangelho with the genealogy or the bloodline of Jesus. com a genealogia, os antepassados de Jesus em capítulo 1. From Abraham Desde Abraão to Jesus até Jesus. and through the line of David, E através da linhagem de Davi, the greatest king of the Jews till that time. o maior rei dos judeus até aquele tempo. We go to chapter 2. E passamos para o capítulo 2. Matthew takes us to Bethlehem, E and Deus nos leva para Belém. the Magi, the wise men, are coming. E aí os homens, os magos, os homens sábios estão vindo. Across the desert from the east, E atravessaram o deserto. they've seen the star over Bethlehem, Viram a estrela sobre as cidades de Belém. and they know that the king has E been eles born. sabem, nasceu o rei. They come upon the child with Mary, E chegam diante daquela criança com Maria. and they bow E ali se prostram, se ajoelham and worship him. e adoram o menino rei. Across deserts, Atravessaram desertos. with the star in the sky, A estrela guiando to worship. para adorar. What about us? E a gente? E nós? We have the word. Nós já temos a palavra, o We have conhecimento da seen the king. Já sabemos que Jesus é rei. Do we, like them, E nós, assim como eles, worship him as king? vimos para adorar Jesus como rei. I pray this morning God would prepare our hearts Eu espero que nessa manhã Deus prepare os nossos corações to call it what it is. para dizer o que tem que ser dito. He's king. Ele é o rei. So an angel of the Lord appears to Mary to warn her and Joseph of this evil plot of King E Herod. aí um anjo do Senhor aparece a José e Maria para avisá-los que Herodes queria matá-lo. So they escape to Egypt. E aí eles fogem para o Egito. And when they come back not to Judea, Mas quando retornam não para a Judéia, but to the land of Galilee, mas para a Galiléia, in a town called Nazareth. numa cidade chamada Nazaré. So Matthew says was fulfilled E aí em Mateus diz ali em 2:23, what was said through the prophets, que aí cumpriu-se o que fora dito pelos profetas. that he would be called a Nazarene. Ele será chamado Nazareno. Matthew, writing to the Jews, Mateus escrevendo para os judeus, is pointing over and over to the Old Testament está prophecies. apontando repetidas vezes para as profecias do Antigo Testamento. And we see a very famous one in chapter 3, E a gente vê uma profecia dessas famosas no capítulo 3 de Mateus, almost 30 years later. uns 30 anos depois. The Jews had in fact been over 400 years without a prophet. Os judeus tinham passado uns 400 anos sem um profeta. And here, Jews were coming from Jerusalem and all Judea E aqui os judeus vindo de toda Jerusalém, de toda a Judéia, to be baptized in the Jordan para by John the serem Baptist, batizados no Rio Jordão por João Batista. who was saying, "Repent, E a pregação de João era: arrependam-se, for the kingdom of heaven is near." pois o reino dos céus está próximo. And John says in verse 11, E ali no versículo 11, João diz: "I baptize you with water for repentance, eu os batizo com água para arrependimento, but after me comes one who is more powerful, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, whose sandals I'm not worthy to carry. tanto que não sou digno de levar as suas sandálias. He will baptize you E ele os batizará with the Holy Spirit." com o Espírito Santo. Now there's so much we could talk about here. It's so rich. E tem tantas coisas que a gente poderia extrair desse versículo. But I want to make an important connection for you. Mas eu quero fazer uma ligação importante. You see, John, whose baptism was for repentance, O arrependimento de João, o batismo de João era para arrependimento. he sees the religious leaders coming out from Jerusalem to be baptized. Ele vê os líderes religiosos virem de Jerusalém para serem batizados. And he gives them a piece of his mind. E eles
explica para eles o que ele pensa. Right in front of the crowds, he yells at them. E lá na frente das multidões, diante das multidões, João grita: You brood of vipers, vocês são uma raça de víboras, that is, you children of snakes. ou seja, filhos de cobras, né, de serpentes. Who warned you to flee from the coming wrath? Quem falou para vocês fugirem da ira que virá sobre And vocês? I'm paraphrasing here, but what John was saying, E eu estou parafraseando aqui, mas o que João quis dizer you too must repent era assim: vocês também, os líderes religiosos, precisam se arrepender in order to be saved. a fim de serem salvos. And don't think for a minute that just because you have Abraham as your father, Não pensem por um minuto só, porque Abraão é o pai de vocês, that you will be saved. que vocês serão salvos. I tell you that out of these stones, God can raise up children. Eu digo que dessas pedras aqui, Deus pode For Abraham. criar filhos para Abraão. That would have blown their minds. E isso aí foi uma ofensa, um insulto para eles. That the Jews would not enter the kingdom Que os judeus, os próprios on judeus, account of their birthright. entrariam no reino porque eles achavam que tinham herdado And essa John promessa de Abraão. From these stones, God can make sons of E o Israel. que João diz: olha, Jesus, Deus pode fazer herdeiros dessas pedras aqui. What I want you to understand is that that's us. Eu quero que vocês entendam que esse é o exemplo de quem nós somos. From these stones, the Gentiles, Dessas pedras, os gentios, nós, He will raise up children of Ele Abraham. vai levantar filhos de Abraão, herdeiros da promessa. That's so important for us to know here in the É Northeast. importante para nós entendermos aqui na nossa localidade, no Nordeste americano. A place where so many believe that because grandma was born Catholic or something, Porque algumas pessoas creem porque a avó, um antepassado, nasceu católico, por exemplo, or because I'm a good person, I do good ou works, porque eu sou uma pessoa boa e faço boas obras, that I would be okay with God. de que eu estarei ok com Deus. Folks, salvation is by grace, Gente, a salvação é pela graça, through faith in Jesus Christ pela alone. fé em Jesus Cristo, Senhor. It is the gift of God, É um presente, um dom de Deus, so that no one could boast. para que ninguém possa se gabar. That's Ephesians 2. Efésios capítulo 2, I have a slide, Ephesians 2:8. e tem ali isso escrito em Efésios 2:8. This is the testimony we must have here E in esse Boston. é o testemunho que nós precisamos viver aqui em Boston. The gift of God, O presente, o dom de Deus, given freely que foi dado de graça to those who would turn para os que se arrependam from sin, e se viram, não pecam mais, from their old life. e trocam a sua vida antiga por uma vida nova. So working through chapter 3, Então, passando pelo capítulo 3, look what happens next. olha o que acontece em seguida. Jesus appears on the scene, Jesus aparece em cena, and the very first words we have recorded, he says, "Let it be so now." e as primeiras palavras que a gente vê registradas, que assim seja. It is right for us to do this to fulfill all righteousness. E precisamos fazer isso para cumprir a nossa justiça. And though John objected, Embora João he tenha... said, "You should be baptizing me." João disse, mas o Senhor Jesus devia me batizar. Jesus said, "Let it be so." Jesus Why? diz que assim seja. Por quê? Why? He had come as God, Porque ele veio como Deus, Emmanuel, Emanuel, God with us. Deus conosco. And though he had no sin, E embora ele não tivesse pecado, he had come to die in our ele place. veio para morrer em nosso lugar. And in this baptism in the Jordan River, E nesse batismo de Jesus no Rio Jordão, Jesus' ministry begins. o ministério de Jesus começou. As he goes down in the E water, ele então desce para a água. as he models this death to sin that he would fulfill Ele later, está dando o exemplo de que nós também devemos morrer para o pecado. and he comes up out of the water E ao sair da água to bring new life. para a vida nova. Let's not miss the pattern of baptism in the New Não Testament. vamos perder o padrão, o exemplo de batismo do Novo Testamento. If Jesus himself would come Se o próprio Jesus Cristo and submit to baptism, veio e submeteu-se ao batismo, we should see that as a logical next step. precisamos enxergar isso como um próximo passo lógico.
as we receive the salvation, quando recebemos a salvação, we make a public expression of this joy that we tornamos have. isso de uma forma pública, a alegria que nós temos. We follow him in E baptism, nós obedecemos e somos batizados. and we come into the fellowship of the local E church. entramos para a comunhão da família de Deus, que é a igreja local. This is why we go share our testimony, E é por isso que nós temos que compartilhar o nosso testemunho, to bring the lost para trazer as pessoas perdidas into fellowship around the table. para a comunhão na família e ao redor da mesa. The body, the blood of O Christ. corpo, o sangue de Cristo. Our hearts should break for Os those nossos corações devem estar partidos pelos perdidos, who have not taken que ainda não partilham dessa comunhão, of new life. a nova vida em Jesus. Let's invite them to breakfast. Vamos convidar as pessoas para virem tomar café aqui com a gente. Let's invite them to a ball game. Vamos convidar para ir assistir um jogo. Let's make friends, invite people into our lives. Vamos fazer amizades, convidar os nossos amigos a participarem da nossa comunhão. Show them Christ. Vamos, nesse processo, mostrar que Jesus habita em nós. And with the aid of the Spirit, E com a ajuda do Espírito Santo, they come into the family of the eles church. passam a fazer parte da família de Deus. Amen. Amém. So we're almost done in chapter 3. We see Então, as Jesus comes out of the water, heaven opens. quando Jesus é batizado, diz a palavra que os céus se abriram. And the Bible says the Holy Spirit descended like a dove. E diz a Bíblia que o Espírito Santo desceu na forma de uma pomba. And God himself says, "This is my son, E o próprio Deus diz: esse é o meu filho, whom I love. a quem eu amo. And with him I'm well pleased." E com ele eu me agrado dele. But what many people miss in this passage Agora, o que muitas pessoas deixam de enxergar nessa passagem is the imagery of the dove. é a imagem da pomba. This dove was the most common sacrifice Essa pomba era o sacrifício mais comum for peasants to make at the temple. para as pessoas simples trazerem para ser sacrificados no templo. And this picture of the triune God who we worship E esse retrato do Deus triuno a quem adoramos is foreshadowing the sacrifice é um exemplo desse sacrifício that Jesus is to make on our behalf. que Jesus veio fazer por nós. Are you grateful? Você tem gratidão? Você é grato por isso? Are we really grateful for what he's done? Somos gratos pelo sacrifício de Jesus por nós? And as we move into chapter 4, anytime you claim the Jesus, the evil one is going to come. E aí entramos para o capítulo 4, que nos mostra que quando aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, vai haver uma contrapartida de Satanás, que é o inimigo. Life gets harder when we claim Jesus. Quando aceitamos Jesus, parece que as dificuldades são maiores, a vida se torna mais difícil. And Jesus is led to the desert where he's tempted. E Jesus é levado ao deserto, onde ele é tentado. It's important we realize he responds not from his own words, E é importante a gente ver que ele responde não de sua própria palavra, but from Scripture. mas ele usa a palavra de Deus, as Escrituras. And then, in verses 12 through E 17, aí nos versículos de 12 a 17, Matthew shows us another prophecy, Mateus revela uma outra profecia, a prophecy of Isaiah. a profecia de Isaías. The people living in darkness have seen a great light. O povo que vivia em trevas viu uma luz, On those living in the land of the shadow of death, a light has dawned. e os que vivem na terra da escuridão, uma luz brilhou. And here's the turning point of the whole gospel E of Matthew. aqui está o ponto de virada do Evangelho de Mateus, Verse 17. versículo 17. From that time on, Jesus began to preach. Daquele tempo em diante, Jesus começou a pregar: Repent, arrependam-se, for the kingdom of heaven has come near. pois o reino dos céus está próximo. And what he was saying is the kingdom had come in him. E o que ele quis dizer é que o reino passou a existir a partir de mim. And we have to see that repentance is the doorway to the E kingdom. precisamos entender que para entrar e fazer parte do reino, precisamos nos arrepender. Jesus goes on to call his first disciples. Jesus chama os seus primeiros discípulos. From Galilee, he calls Simon, who is E aí, Peter, da Galiléia, ele chamou Simão, que era Pedro, and Andrew and James and John, e André, e Tiago, e João, and me, e eu, and you. e você. He calls us to be his Ele disciples. nos chama para sermos discípulos.
And we close chapter 4 with some language familiar to us E already. aí fechamos o capítulo 4 com algo que é familiar para nós. It's 4:23. 4:23. Jesus went throughout Galilee teaching in their synagogues, Jesus foi por toda a Galileia ensinando nas sinagogas, proclaiming the good news of the kingdom proclamando as boas novas do reino and healing every e disease curando and sickness among the people. as doenças entre o povo. News about him spread all over Syria, E a notícia a respeito de Jesus espalhou por toda a Síria. and people brought to him all who were ill, E pessoas trouxeram a Jesus os doentes e os enfermos. and he healed them. E ele os curava. Large crowds from Galilee, the Decapolis, Jerusalem, Judea, and the region across the Jordan followed him. E as multidões, vejam, grandes multidões da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e todas as regiões além do Rio Jordão o seguiam. This is an amazing drama. E isso é uma narrativa impressionante, As great crowds are following the king. porque a gente vê as grandes multidões seguindo o rei. So Matthew transitions in chapters 5 through 7 E aí nos capítulos de 5 a 7, to the kingdom practices. Mateus fala sobre as práticas do reino. It's what we call the Sermon on the Mount. É o que a gente chama de o Sermão do Monte. He begins in 5:3, blessed are the poor in spirit. Ele começa falando, bem-aventurados os humildes, os pobres de espírito, For theirs is the kingdom of heaven. pois deles é o reino do céu. And this kingdom carries on throughout this grandest single collection of Jesus' teachings. E aí esse é um relato dos ensinos mais diretos e enfáticos de Jesus. The basic principles of what it means to follow Os Christ. princípios básicos do que significa seguir a Jesus. And ultimately to become citizens of the E kingdom. para sermos cidadãos do reino. And it's fitting that chapter 7 ends. E é interessante ver como o capítulo 7 encerra. The crowds were amazed at his teaching. As multidões se maravilhavam de seu For ensino, he taught them as one having authority, porque ele ensinava como quem tinha autoridade para ensinar. and not as a teacher of the law, Não apenas como um professor da lei, um mestre da lei. and we see Matthew transition finally to the third part of our message today, kingdom power. E aí Mateus transiciona para o terceiro ponto da nossa mensagem hoje, o poder no reino. In chapters 8 and 9, Jesus performs many healings Nos capítulos 8 e 9, Jesus faz muitos milagres, and miracles demonstrating the power of the kingdom. demonstrando o poder do reino. He heals lepers. Ele cura leprosos, He heals the centurion's servant. ele cura o servo do centurião, He heals Peter's mother-in-law. a sogra de Pedro, He heals many sick and demon-possessed os people. que estão enfermos e possuídos por demônios. He calms the storm Ele acalma a tempestade and even raises a girl from the e dead. até mesmo faz ressuscitar uma menina que havia morrido. And in between these miracles, Matthew shows us some other conversations that Jesus has E had. entre esses milagres, Mateus revela algumas conversas que Jesus teve. Conversations about the calling of Matthew, Conversas sobre o chamado de Mateus, about fasting, sobre o jejum, about these Pharisees and other opponents. os fariseus e outros oponentes de Jesus. And finally, the Pharisees said that Jesus had cast out demons in the power of Satan. E finalmente o relato diz que Jesus havia expulsado demônios. But the crowds were amazed. E as multidões se maravilhavam, And they said nothing like this has ever been seen in Israel. porque viram que poder como esse jamais havia sido visto em Israel. Folks, nothing like this has ever been seen ever. Isso jamais havia acontecido. God has come, Deus veio and we live between the times. e a gente estava nós vivemos entre a sua vinda inicial e o seu retorno. Jesus has defeated Satan and sin and death. Jesus já venceu o pecado, Satanás e a morte. We have won, Nós já vencemos and we await e a gente está aguardando his triumphant return. o retorno triunfante de Jesus. Do we really know where we're from? Será que a gente sabe mesmo de onde a gente veio? And we're right back where we started this morning in chapter A 9. gente volta para onde a gente começou nessa This manhã. great drama.
essa história, essa The crowd's experiência, following the king, as multidões seguindo o rei, and he's looking out e ele está olhando at the lost people, e vendo os que estão perdidos. and he's about to send out the 12. E ele está prestes a enviar os seus 12 discípulos. The harvest is plentiful, A colheita é grande, the workers are few. mas os trabalhadores são poucos. That should move us. E isso precisa impulsionar e inspirar a gente. Last week, in our 5-minute challenge, Semana passada a gente lançou um desafio we urged you to write your testimony, e a gente insistiu para que vocês escrevessem o seu testemunho. 1 page. Uma página. Your life before Christ, A sua vida antes de Cristo. your life when Christ came to you, A sua vida quando você recebeu Jesus. and your life since. E a sua vida depois disso. So, this week in our 5-minute challenge, I brought some cards for you. E essa semana, o Carter, já desafio viu lá, da né? semana, Yeah, bring them on eu out. trouxe alguns cartões para nós. Eu quero mostrar aqui esses cartões que eu fiz. In a minute, we're going to call up somebody to come and share. E a gente vai chamar alguém aqui para vir e compartilhar One o more seu thing, Carter. testemunho de fé. This box right here. But right now, I want to pass these out. Mas por agora eu quero distribuir esses cartões aqui. It says my top 10. Diz assim, os meus 10 principais. Thanks, you can stay up here. My top 10. A minha lista dos 10 principais. Who are you praying for? Por quem você está orando? Who doesn't have Christ? Se não conhece Jesus como Senhor e Salvador. Who is close to you that you just wish that you could share Christ or that God would do something? Quem está ao seu alcance, próximo de você, que você precisa compartilhar Jesus, ou queira que Deus esteja trabalhando na vida dessas pessoas. You must have more than 10. Você deve ter mais de 10. Jesus looked on to the crowds, Jesus olhou e viu a multidão, as multidões, but in his heart he had the 12. mas em seu coração ele tinha aqueles 12 mais próximos. He called them first. E ele chamou aqueles 12 primeiro. I pray. E a minha oração This week, é que essa semana you'll find your top 10. You'll pray over your top 10. você faça uma lista das 10 pessoas por quem você deve estar orando. You'll write their names, Escreva o nome delas aqui. and every day you'll pull this out of your wallet or your purse. E todo dia você puxe isso da sua carteira Pray for them by name. e ore por essas pessoas nominalmente. I had a friend who carried one of these for 20 years in his wallet. Eu tive um amigo que carregou um desses por 20 anos na sua carteira. He was a businessman. Ele era um homem de negócios. And one of his colleagues came to him and said, I finally E um received the dos seus Lord. amigos chegou até ele e falou, finalmente eu recebi Jesus como meu Senhor. He pulled it out of his shirt pocket. E ele puxou esse papelzinho do seu bolso He scratched his name. e ele rabiscou o nome daquele. He said, I've been praying for you for 20 E ele years. falou, eu tenho orado por você faz 20 anos. You join me today. Então vamos fazer a mesma coisa. Join me today in making that happen. Então vamos fazer isso acontecer. Carter's going to pass these out. O Carter vai distribuir esses papéis. That was my 2.5-minute challenge. E esse aí vai ser o desafio para essa semana. Orar por 10 pessoas nessa lista, para Deus estar movendo na vida deles. Second part of my 5-minute challenge. Segunda parte do desafio. I wish we had some pretty music. Where is Queria que a it? gente tivesse uma música de fundo. Pretty music. I want everybody to come this morning in just a minute. Em alguns minutos, queria que todo mundo viesse aqui And take one of these. e pegasse um desses aqui, um presente diário. It's our daily bread, our devotional in Portuguese. É uma devocional em português. So many Portuguese-speaking people around us. Tem tanta gente que fala Pray. português. Take this today. Então leve pelo menos um desses ou mais. Pray over this about who God would have you to give it to. E ore sobre quem Deus quer que você entregue essa devocional. And next week, E na próxima semana, somebody can come and tell us of the story. alguém vem dar um testemunho, conta a história. How God answered that prayer and arranged this divine appointment Como Deus respondeu essa oração e fez esse apontamento, essa to say, you know what? divina, e dizer, I was blind, eu era cego,
And the Lord came and gave me sight. E hoje eu enxergo. Could I just give this to you? Você pode pegar aqui, Would you just take this? vem aqui, pega God bless you. e entregue para uma pessoa que fale português. Pray about that person. Ore, Pray about that person. ore. Who would he have you give it to? Para quem você vai entregar esse presente diário? Mas em oração, orando por essa pessoa. Who would he have you give this to? Is there somebody here today whose heart is breaking? Será que tem alguém aqui cujo coração esteja partido? Maybe you have seen the Lord today for the first time. Talvez Deus tenha tocado no seu coração hoje pela primeira vez. That's great. Isso é muito bom, We all saw the Lord for the first time porque todos nós, at one point of our lives. Senhor, pela primeira vez em determinada parte das nossas vidas. John's baptism was repentance. O batismo de João era de arrependimento. Are you ready to turn from your sin E você já se arrependeu do seu pecado and follow the King? para seguir o Rei? I pray you'll come and speak with Pastor Joe and Pastor Roberto and Pastor Sophie today. Vem e converse com os pastores. So everybody got one. Todo mundo pegou um papelzinho e um presente diário para distribuir. Have you been praying about these people already? Já começou a orar? Você já esteve orando por essas pessoas? Maybe it's your father, your mother, Talvez seja seu pai, sua mãe, a work co-worker. alguém que trabalha, um colega de trabalho. I pray God will do great things in our church, through simple things. Olha, oro para que Deus faça coisas grandiosas na nossa igreja, com coisas pequenas como essa. I'm going to pray and then we're going to close. We're going to have our friend come and share her 2-minute testimony. E a gente vai orar e vai encerrar e eu vou convidar a Marta para vir e compartilhar o seu testemunho de 3 minutos. Then Joe may have some announcements and we'll go and eat. In the name of Jesus, me. Aí vamos almoçar. Let's pray. Vamos orar. Father God, greater things will be done in this city. Pai, coisas grandiosas serão feitas daqui para frente, Pai. Father, take us to a high place and show us. Então leva-nos para o lugar que o Senhor tem para enxergarmos a tua missão. Show us where the lostness around us. Que a gente perceba que as almas estão perdidas. Let us weep for our cities. Esteja orando e chorando, implorando pela nossa cidade. Let us go and tell them. E que a gente tome a decisão de proclamar as boas novas. Because of the gift you've given us, Lord, we can go. Porque o Senhor nos salvou, nós podemos então ser testemunhas e proclamar as boas novas de salvação. We pray, God, together and we pray individually, God, for a revival here. Pai, nós oramos para que o Senhor possa fazer um reavivamento. God, would you use our church? O Senhor usa a nossa igreja. Would you use us greatly, Lord? Que o Senhor nos use de uma forma grandiosa, Senhor. Not just to change a city, Não apenas para impactar uma cidade, but to change one individual life at a time. para mudar uma vida individual a cada vez. And we think about the impact that could have for the kingdom. Nós pensamos no impacto que isso pode ter para o reino. It is our great privilege, Lord, É um privilégio to worship you, the King. de adorar ao Senhor como nosso Rei. We pray this, Lord, in Jesus' name. E oramos em nome de Jesus. Amen. Amém. Amém. Então, a Marta vai compartilhar o seu testemunho. Marta Amaro is going to share her testimony. A gente encorajou todo mundo a pensar sobre isso semana passada. We encouraged everybody to think about this last week. E qual seria o seu testemunho em 3, 4 minutos? What would your story be in 3, 4 minutes? Uma coisa que Josias primeiro me 2 minutos, agora já passou para 3, né? The good thing about it is that I was given 2 minutes, but now he said 3. So, Considerando que eu sou mulher e macramara, eu ganho 5, né? oh, okay. So considering that I'm a woman in Makamad, that it's 5, right? Ok. Uma das primeiras coisas que foram pedidas, né? Como que era a minha vida antes e como é a minha vida hoje.
So, in regards to what was asked, my life before and my life after Jesus. Como muitas pessoas aqui, eu também nasci num lar cristão. As many of us here, I was born in a Christian home, Mas o que isso não significa que você tem um relacionamento pessoal com but Deus. that doesn't mean that you have a personal relationship with God. Mesmo que eu tivesse nascido num lar cristão e participado da igreja em todas as atividades, And even though I was born in a Christian home and had been part of a church since I was young, eu não tinha um relacionamento. I didn't have a personal relationship with Jesus. E quando eu vim para os Estados Unidos, And when I came to the United States, eu estava bem afastada. Além de não ter ainda um relacionamento pessoal com Deus, eu também havia me desviado daquela comunhão com os irmãos da igreja. I was pretty much far away from God. Not only was I away from the community of the church, but I was definitely not having a personal relationship with Jesus. E a gente tem que prestar atenção nos milagres e como são os milagres que Deus faz na vida da gente. And we have to pay attention to what God does, the miracles and the way that He performs things in our lives. A gente escutou essa manhã que Deus curou, salvou, And we heard this morning that God healed, that God saved, Ele fez muitos milagres. and Jesus performed many miracles. E meu milagre foi diferente. But my miracle was a little different. Em vez de Deus curar algo em mim, Instead of God healing something in me and changing, Ele me deixou cega do olho esquerdo. He let me lose my sight from my left eye. Eu dormi e acordei totalmente cega do olho I esquerdo. went to sleep and I woke up, I was totally blind from my left eye. E Deus ainda foi além. And God went further. Ele trouxe a minha mãe aqui. He brought my mother here, Para alguns que sabem, minha mãe tem Alzheimer. and for those of you who know, my mom has Alzheimer's disease. E naquele tempo, que já tem aproximadamente 9 a 10 anos, And that was 9 or 10 years ago. minha mãe já estava num estado mediano do Alzheimer. My mother was already under the effects in a medium stage of Alzheimer's disease. Ela estava começando a esquecer meu nome. And she was starting to not remember my name anymore. Às vezes olhava para mim e achava que eu era ela ou uma irmã. She would look at me and think that I was somebody else, a sister, or even herself. Ela sabia o porquê que ela estava aqui. Porque eu, naquele momento que estava diagnosticada, eu dormia, acordei cega. Because she knew why she was here. Because when I fell asleep and woke up and I was blind, the diagnosticated as blind. Por mais ou menos 6 a 8 meses eu fui diagnosticada com múltipla esclerose. So during 6 or 8 months, they thought I had multiple sclerosis. Então minha mãe veio aqui porque a filha estava doente e como múltipla esclerose eu poderia viver 6 meses, 1 ano, 2 anos. So my mom came here because she knew, if I had MS, that I would live, a short time. E ela chegou aqui, And when she arrived here ela chegou numa quinta-feira on a Thursday, e ela falou para mim, she eu said, vim aqui porque Deus mandou eu estar aqui, porque você precisa encontrar com Deus. and she said, I know that God has sent me here because God told me I needed to be here to let you know that you need to have a personal relationship with God. E eu passei a quinta, sexta, o sábado, olhando para minha mãe, e um dia ela me chamava de Cinei, outra hora Maquinaí, que foi o nome das minhas irmãs. And I spent those 3 or 4 days in contact with my mother. She would call me different names at different times, my sister's names, other names. E aí chegou o domingo, eu fingi de And then louca para viver. on Sunday, I was just randomly wanting to let Sunday go by. Ela levantou, She woke up, tomou banho she showered, e falou, vamos à casa do Senhor, She porque Ele te said, espera. let's go to the house of the Lord because He's waiting for you there. E me chamou pelo meu nome. And she called me by my name. Eu falei, ok, eu costumava passar por Somerville, eu vi aquela igreja de Charleston. And so I used to drive by Somerville. I saw that big brick building, the church in Charlestown. Eu falei, que legal, vou levar ela lá, porque é batista, eu sei que ela vai gostar. And I said, well, this is a Baptist church. I know that she's going to like that, so let's go there. E eu estive no culto da manhã. And I went there to the morning service, E a mensagem foi diretamente para mim. and the message was directed to me. E era a mensagem que estava sendo pregada a respeito da cura do cego. And it was a message that was being preached about how the blind had been healed.
E naquele momento, eu lembro que o pastor Nassif fez todo o sermão e convidou quem queria aceitar Jesus. And I remember that after Pastor Nassif preached that sermon, he invited people who wanted to accept Jesus. E a minha mãe, que tem Alzheimer, virou para mim e falou: vai ser preciso Deus cegar o seu segundo olho para você entender que Ele está te chamando. And my mom, who has Alzheimer's disease, said, will it take your second eye, losing sight on your second eye? Is God going to have to do that to prove to you that you need Him? I am losing my memory. I don't know, eu não sei quantas vezes mais eu vou poder estar aqui te chamar pelo nome, para que você escute Deus te chamando. She said, I'm losing my memory. I don't know how much longer I will be able to be here to tell you that God is calling you. E aí eu tomei a decisão e voltei para Deus. Voltei não, encontrei. Porque antes eu achava que eu tinha Jesus. That's where I made my decision, and I found my way back to God. Not that I had Him before, but I accepted Jesus into my life. E depois daquilo, passou mais ou menos 4, 5 meses, e descobriram que o meu problema não era a múltipla esclerose. Then Então, 4 or 5 months went by, and they found out my problem was not MS. descobriram que era toxoplasmose. It was toxoplasmosis. Aí veio a Dilson na minha vida. And then God gave me Adilson. E a Dilson sempre tem orado para que Deus cure a minha visão. Adilson has always been praying for God to heal me of this problem. E é interessante que pessoas como eu, com o meu caráter, a minha personalidade, a gente precisa de alguns lembretes, porque o mundo, ele é muito enganador. And it's interesting that people like me, my temper, my personality, we need certain reminders in life, because this world can really lead us to wrong ways, wrong paths. O dinheiro te leva para longe de Deus. Money takes us away from God. Relacionamento com pessoas te levam para longe de Relationships with Deus. the wrong people lead us away from God. Parceiros errados nas nossas vidas. Wrong partners in our lives, partnerships lead us away from God. O que é importante para a gente, porque a gente julga ser especial. See, because we think we're special sometimes. E eu pedi a Deus And I ask God me lembrasse sempre that would always constantly remind me que Ele me salvou e que a minha vida só tem sentido com Ele. that He saved me, and my life only makes sense because of Him. E a maneira que Ele encontrou de deixar este lembrete para mim And the way that God found to constantly remind me about Him, mesmo que o Adilson olhe por mim todos os dias e pede para que Deus cure meu olho totalmente, even though my husband prays for me every single day, asking for God to heal me, o sinal que Ele deixou para mim foi: the sign that He left me, the reminder, você imagina um quadrado e divide esse quadrado em 4. you imagine a square divided into 4. Eu tenho hoje toda a parte de baixo e essa parte de cima eu enxergo. E ainda este quadrado aqui, ele não tem visão. Então, se eu fecho os meus olhos, aqui eu vejo os meus dedos, mas aqui é tudo negro. So I have like 3/4 of my sight. If I close my one eye, I see 3/4 of it, 1/4 it's just dark. E a Dilson fala: Deus vai curar o seu olho And my totalmente. husband says, God is going to heal you. Eu falo com ele: eu não preciso de ser curado totalmente. And I tell him, I don't need to be fully healed. Porque para mim, quando eu fecho meus olhos e vejo um negro aqui, Because when I close my eyes and see a dark spot, a blind spot, eu sei que a luz dos outros 3 espaços I know that the light of the other spaces foi Deus que preencheu na minha vida is God who fulfilled in my life. e clareia em cima do negro que se afasta. And those spots shine on the dark spots that take me away from God. A única coisa, o motivo que eu quis falar isso é porque às vezes a gente espera um milagre, e milagre às vezes a gente só busca coisas boas. And I wanted to say this because sometimes a miracle for us means good, positive things. Mas a cegueira para mim é algo triste, mas foi a melhor coisa que aconteceu. But this problem with my sight is sad, but it was probably the best thing that ever happened to me. E uma outra coisa que nós sabemos é que se você é um escolhido de Deus, And another thing that we know, if you are chosen by God, não interessa quando ou como e quando,
Doesn't matter when or why or how or whatever. Ele vai te buscar. He's E ele gonna- vai te convidar. He's gonna Vai te go chamar. after you. He's gonna call you, and he's gonna do what it takes for you to understand that you are his. E foi assim que ele fez. Eu não sei o que ele vai fazer na sua vida. Se That's- ele vai precisar de tocar o seu corpo como ele tocou o meu. That's my story. I don't know what he's gonna do in your life, but in my life, he needed to touch my physical body. Amen. Amen. We all have a story. Nós todos temos uma história. God is calling us to tell it. Deus nos chama a contar a nossa história. Sometimes you don't need 2, 3, 5, 10 minutes. Às vezes você não precisa de 2, 3, 5, 10 minutos. Sometimes you don't need words. Às vezes você não precisa de palavras. You just need to be available. Você só precisa estar disponível. And we need to understand that. Precisamos entender isso. That God places us, que Deus nos coloca in the spots, nos lugares where He wants His name to be proclaimed. Que Ele quer que o nome dele seja proclamado. You know, it's really cool to think that one day, and I believe this, I really do believe this, é muito bom crer e pensar que um dia, eu creio nisso de todo o meu coração, that this place is going to be so full, que esse lugar vai estar tão cheio, that we're going to need to look for another option, que a gente vai precisar procurar outra opção. I believe that, eu creio nisso, and as each day goes by, a cada dia, it's clear, é mais claro. But it's not filling the room that really matters. Não é encher a sala que realmente importa. It's Jesus working in the lives through us. É Jesus trabalhando nessas vidas através de nós. May we leave here this morning, que a gente saia aqui dessa manhã, that we are on a mission, que nós estamos numa missão of life and death, de vida ou morte. May we be the disciples that God has called us to be. Que nós sejamos os discípulos que Deus quer que a gente seja. May we impact the lives of those around us. Que a gente impacte a vida das pessoas ao nosso redor. Start by praying. Start by writing down the names. Pode anotar os nomes. Começa anotando os nomes. And praying, e orar. And acting, e agir. I've been hearing stories. Eu tenho ouvido histórias, left and right, da torta e direita, of how God creates these divine opportunities, de como Deus criou essas oportunidades divinas. You will know, você vai saber o momento, because the Holy Spirit, porque o Espírito Santo convence você. And I just hope that you believe that and put that into practice this week. Você creia nisso e pratique isso essa semana. Amen? Amém. Thank you, Bo. Obrigado, Bo, for preaching this morning, por pregar essa manhã. Next week, we already have a better context. A gente já tem contexto melhor of Matthew 10, de Mateus capítulo 10. We're going to continue our journey tonight at Newton. Hoje em Newton, vamos continuar a nossa jornada of making disciples, de fazer discípulos. It's a new day, é tempo novo. It's an exciting new day, tempo assim bem gostoso. And you need to be a part. Você precisa participar.